Olá, você tem regras para os seus relacionamentos? Talvez você diga assim: eu tenho minhas próprias regras, eu estabeleço com quem devo me relacionar e como devo me relacionar. Ou você possa dizer assim: não, eu aprendi naquela rede social as 10 regrinhas básicas para se relacionar com as pessoas. Hoje em dia tem bastante, né? Bastante informação que as pessoas colhem, colocam aí nas redes sociais e muitos podem se orientar por aquilo ali. Mas se você é alguém justificado pela fé em Jesus Cristo, você é alguém declarado inocente por causa da sua fé em Jesus Cristo, existem regras, mas não são as suas regras, não são as regras das redes sociais, não são as regras ensinadas nos livros que os homens escrevem, são as regras da Escritura, as regras da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos falou aqui na carta aos Romanos sobre a transformação que acontece naquele que é justificado. A vida transformada, a mente renovada, conceitos, valores que vão sendo moldados, sendo tirado o velho molde, colocando ali no novo molde, o molde que Deus tem para nós, o molde que Ele quer que nós nos encaixemos. Dessa forma, Paulo agora vai detalhando no restante deste capítulo e dos demais adiante, algumas questões que têm a ver com essa transformação, com essa mente renovada. Na semana passada nós vimos a questão dos dons espirituais, o serviço, particularmente ali de uns aos outros dentro do corpo de Cristo, ou seja, dessa comunidade, né? Esse grupo de pessoas que são justificadas. Agora ele vai entrar um pouco mais na questão pessoal, relacionamentos interpessoais, relacionamentos mais diretamente com as pessoas, como é que nós nos relacionamos. Existem regras, existem várias. Aliás, eu não gosto muito de falar de regras porque dá a impressão que basta você manter uma listinha ali, andar com uma prancheta, colocando ali um apontamento de que você está ok ou não com aquela lista. Eu penso mais em parâmetros, são orientações e ao mesmo tempo são ordens que se aplicam àqueles que são justificados. Então é isso que a gente vai ver aqui na continuação do capítulo 12 da carta. Nós estamos aqui, então, no versículo 9 e vamos ler até o versículo 16. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, o que nós temos aqui é todo um viver para Deus, e esse viver para Deus envolvendo aí os relacionamentos transformados, relacionamentos que precisam ser transformados. Paulo fala evidentemente aqui, entre outras coisas, desses relacionamentos dentro
da família de Deus, com a família de Deus. O que é a família de Deus? A família de Deus é a família dos justificados, a família dos salvos, a família dos santos. A gente viu a palavra santos aqui agora há pouco. Ela se refere a essas pessoas que são justificadas, são declaradas inocentes por Deus pela sua fé em Jesus. Ponto. Isso é a família de Deus. Por ser uma família, também existe o tratamento aí de irmãos. Por que irmãos? Porque irmãos têm o mesmo pai. Nós já vimos lá no capítulo 8 a questão da adoção. Nós fomos adotados por Deus em Jesus Cristo e todos fazemos parte dessa fraternidade, dessa irmandade, que a gente pode chamar também de a igreja no seu sentido pleno, no seu sentido planetário, mundial, universal, embora as denominações tenham se apropriado desses nomes, né? Até mesmo o termo católico significa isso, né? Significa algo que é geral, né? Não se trata de uma denominação específica, mas daquele que é justificado, é salvo em Jesus. Pois bem, Paulo traz aqui algumas características, é importante a gente perceber e notar que ele faz uma distinção aqui do relacionamento dentro da família de Deus e fora da família de Deus, embora ele só cite um grupo aqui fora da família de Deus, que no caso é hostil. Nem todos que são de fora da igreja são necessariamente tão hostis, são perseguidores daqueles que são justificados, daqueles que fazem parte. Mas, enfim, é bom a gente, em primeiro lugar, perceber que Paulo dá uma quantidade maior, ele dá um peso aqui à questão dos relacionamentos dentro dessa família. O amor é o ponto principal. O amor é aquele que regula todos os relacionamentos. E nós já falamos dele aqui também. Já tratamos dessa questão do amor. Da onde vem esse amor? Esse amor vem de Deus. Também no capítulo 8 nós vimos lá que ele é derramado nos nossos corações. Ele foi derramado no ato da nossa salvação. Nós conhecemos esse amor, nós nos apropriamos dele. Ele se torna conhecido de nós e passa a fazer parte da nossa vida e, portanto, ele passa a fluir de nós. Nós temos condições de amar por conta disso. Paulo diz que esse amor deve ser sincero, é um amor não fingido. A gente teria muito que falar aqui da palavra sincero, né? Que na nossa língua, no caso, né? No português, essa palavra foi traduzida como sincero em algumas versões, que vem do latim, sincera, né? Ou seja, aqueles vasos que não tinham nenhuma enganação na hora de serem vendidos, como a gente já conhece aí da história. Mas vamos nos focar aqui na questão principal. Por que um amor não seria sincero? Ora, o amor não sincero é aquele amor que trata as pessoas de maneira fingida, trata as pessoas de maneira aparentemente amável, com expressões, muitas vezes com clichês, com chavões, e como tantos que a gente vê por aí, é querido para cá, amado para lá, tantas coisas dessa natureza e tanta doçura, muitas vezes artificial, que isso certamente é condenável, porque está fingindo algo nobre, algo tão precioso que é o amor cristão. Paulo disse que o amor ele não pode ser fingido, ele tem que ser um amor com critérios morais. Um amor com critérios morais. O que são critérios morais? Ele explica aqui no versículo 9, né, o primeiro que a gente leu aqui. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. A ideia aqui é de uma repelência total, uma recusa total, um refúgio total daquilo que é mal mesmo, aquilo que não é bom. E um apegar-se, aqui a ideia de colar-se, agarrar-se ao que é bom. Mas como eu sei o que é bom e o que não é bom? É claro que é pela palavra de Deus. O amor cristão, ele tem que ser regulado por padrões éticos, por padrões morais, do que é certo e do que é errado. Não adianta eu ser muito amigo das pessoas naquilo que é errado. Tem gente que adora ser amigo uns dos outros para fazer aquilo que não deve, para fazer
coisas indecentes, para falar coisas erradas, para fazer fofoca e tantas outras coisas que a gente poderia enumerar aqui. A ideia é que o amor ele tem que ser regulado por critérios morais. Tirar tudo que é ruim desses relacionamentos e se agarrar e não largar a mão daquilo que é bom, daquilo que edifica, aquilo que traz crescimento, aquilo que traz coisas boas, que traz frutos bons. E veja que Paulo ele fala claramente, né? Dediquem-se uns aos outros. Aqui a ideia de mutualidade, né, que a gente vê tantas vezes nas escrituras, uns aos outros, que a gente já viu na passagem anterior, essa ideia de que é mútuo, é recíproco, não é só unilateral, não é bilateral, é multilateral. É todo mundo fazendo por todo mundo, dedicando-se. Aliás, a gente já falou bastante sobre dedicação nessa última passagem. Ele fala de amor fraternal, evidentemente fraterno aqui significa irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, ele diz. Essa preferência, por quê? Porque isso terá que inverter, é por isso que a transformação não é natural, esse amor que está sendo colocado aqui. Ele é um amor adquirido, é um amor concedido por Deus. Adquirido até a ideia de que eu comprei, de que eu consegui por mim mesmo, mas a ideia é que ele foi concedido, ele foi doado, ele foi outorgado, e por isso ele contradiz a minha natureza, ele contradiz as relações que se estabelecem mundo afora. E nesse sentido, é claro que nós gostamos muito de ser honrados. E as pessoas até honram umas às outras por interesse, por bajulação, etc. Não é disso que o versículo está falando. É que eu abro mão da minha honra, eu abro mão do meu senso de valor, que eu me dou bastante naturalmente, e dou valor ao outro, eu dou honra ao outro, eu prefiro que o outro receba toda a honra, tudo que é necessário. Claro, não estamos falando aqui da honra que é reservada a Deus, mas trocar a minha preferência pela preferência do outro, preferir, dar valor, valorizar o outro. Além disso, ele fala aqui de compartilhar, um acolhimento dos irmãos, compartilhar as suas necessidades. Veja, Paulo não está falando aqui de você compartilhar o que você tem. Até tem textos que falam sobre compartilhar o que você tem. Esse texto ele não está falando isso. Ele está falando de você compartilhar daquilo que o outro é, daquilo que o outro muitas vezes não tem, você se solidarizar com ele nesse sentido. Compartilhe em suas necessidades. Compartilhe essa situação, acolha, esteja atento, veja se algum irmão está numa situação que precisa de ajuda. Veja que, só lembrando aqui, que já no Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela era uma lei que procurava estabelecer uma vacina, digamos assim, contra os abusos, contra os abismos sociais. Nunca, na palavra de Deus, a gente vai ver a tentativa de eliminar as diferenças sociais. Isso a gente não vê aqui nesta vida, né? Neste mundo. Lá no futuro, sim, né? Não vai haver essa questão social. Mas neste mundo, sim. Mas já na lei de Moisés havia dispositivos para regular isso, para que não houvesse miseráveis, pessoas esfomeadas, pessoas passando necessidade, e não houvesse abuso dos mais fracos, não houvesse abuso daqueles que têm menos recursos. Ora, na igreja, isso, segundo Jesus Cristo, que trouxe o Evangelho para nós, isso tem que ser superado. Não basta apenas seguir porque uma lei está dizendo, mas porque eu realmente estou atento para que não haja entre nós, no nosso meio, na família da fé, pessoas passando por apuros, passando por necessidades. Ele fala também aqui, incluindo nisso, a hospitalidade. Lembrando que lá no primeiro século, os cristãos, eles se deslocavam, iam para lugares estranhos, muitas vezes até por conta das perseguições. Paulo foi um que precisou quantas vezes ser hospedado, ser acolhido, ele
e aí os seus companheiros de viagem ali e outros que precisaram também desse acolhimento. E como é bom, e eu sou testemunha disso, quantas vezes fui acolhido, continuo sendo. Como é bom você chegar num lugar que às vezes as pessoas nunca viram você e te tratam realmente como alguém da sua família. Cabe aqui dizer que as afeições naturais nos levam a gostar da nossa família, né? Na nossa família de sangue. E nisso não há nada de extraordinário, você gostar da sua família de sangue. Isso é natural. Também é natural que você se afeiçoe a pessoas que compartilham o mesmo gosto, o mesmo time de futebol, as mesmas preferências. Isso também é natural no ser humano. O que não é natural é você se juntar com pessoas absolutamente estranhas, de uma cultura diferente, pessoas que pensam de maneiras diferentes em relação a vários assuntos, mas no que é essencial estão unidos ali e se percebem como irmãos, se sentem e se consideram e se tratam como verdadeiros irmãos. E esse acolhimento é tão bom, eu pude experimentar isso tantas vezes. Paulo também fala aqui de mais uma questão muito importante, a identificação plena com os irmãos, identificação com aquilo que eles estão passando. Existe uma questão dentro do corpo de Cristo, dentro da comunidade dos salvos, que é a afetação, como a vida de um afeta a vida do outro. No mundo de individualismo, no mundo de competitividade em que nós vivemos, as pessoas não costumam dar muita bola para isso. Vizinhos, na maioria das vezes, eles não têm a menor ideia do que você passa, eles não estão preocupados com isso. Veja, na igreja deve haver muita empatia. Veja o que Paulo diz no versículo 15: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Pode parecer muito simples isso, mas a alegria do outro, por incrível que pareça, às vezes não faz bem às pessoas. Às vezes eu não gosto de ver a alegria do outro, me parece que não é justo que ele esteja se alegrando, eu não estou num momento tão bom, então eu acho que eu não deveria compartilhar da alegria dele. No lado contrário, é a mesma coisa. Eu não consigo entender a dor do outro, não consigo me colocar ali junto dele na hora da sua dor e acabo muitas vezes sendo insensível com o choro, com o problema que o outro está enfrentando. E isso não deve acontecer. Tem que haver solidariedade dentro do corpo de Cristo, dentro da família de Deus. Alegrar-se com os que se alegram, celebrar suas vitórias, as suas conquistas, celebrar o seu progresso, principalmente espiritual. Isso é o que mais deve nos alegrar. Os passos, a caminhada, degrau após degrau, nesse crescimento, nessa maturidade. Isso deve alegrar, trazer sempre grande alegria. Por outro lado, quando há algum prejuízo, o normal, o que deve acontecer é chorar, é se solidarizar, acompanhar o irmão ali. Se ele estiver excessivamente triste e estiver excessivamente sobrecarregado, eu tenho que ajudá-lo. Claro que não adianta irem os dois ali para quase uma depressão, digamos assim, mas não é disso que está falando aqui. Aqui está falando de solidariedade, daquele braço, daquele ombro, de chorar junto, de acompanhar, de caminhar junto, como a gente costuma dizer. Além disso, o versículo 16, ele traz algo importante. A ideia da imparcialidade. Tenham uma mesma atitude. Não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Veja, Paulo vem insistindo nesse ponto, né? Ele já tinha falado ali anteriormente nesse capítulo sobre essa ideia da imagem que cada um tem de si mesmo, não ser elevada, procurar ter uma ideia moderada a respeito de si mesmo. Ele está dizendo aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos. Olhe para as pessoas em volta e não fique achando que você tem
uma posição final sobre todas as coisas, de que aquela pessoa jamais poderia ensinar alguma coisa para você, porque ela não tem o seu conhecimento, porque ela não tem a sua cultura, porque ela não tem o seu tempo de igreja e tantas outras coisas que você pode considerar. Tem que haver humildade de verdade, no sentido de sentar com aquela pessoa, ouvir. E é muito interessante como se pode aprender coisas, sim, de fato, com as pessoas mais simples dentro da igreja. Uma pessoa, por mais simples que ela seja, quando ela é verdadeiramente salva, quando ela é resgatada por Jesus Cristo, ela é justificada, essa pessoa, quando tem fé genuína, fé verdadeira, a sua simplicidade chega a encantar a gente, porque ela eleva o espírito dessa pessoa dentro da sua simplicidade, muitas vezes usando termos simples e tudo mais. Isso é muito bonito e não precisamos esperar que essa pessoa ela se torne uma sumidade em termos de conhecimento e nada disso, mas o fato é que nós é que não podemos ter uma postura arrogante. Ele fala que tenham uma mesma atitude, ou seja imparcial, não trate as pessoas de forma preconceituosa nesse sentido. Ah, esse grupo aqui é o grupo que sabe, aquele grupo ali, coitadinhos, eles não sabem nada. Não estou falando aqui de questões que muitas vezes a igreja precisa delegar àqueles que têm maturidade, que têm conhecimento. Isso aí sempre foi assim, e a igreja deve ter pessoas que tenham condições de tomar as decisões. Mas isso não significa que até pessoas consideradas mais simples, elas não podem opinar, elas não podem abrir a boca, elas têm que ser tratadas de modo desprezível. Isso jamais pode acontecer dentro da igreja. E muito menos essa questão de formação de grupinhos, né, as chamadas panelinhas, né, onde as pessoas acabam não se misturando, como se diz por aí, né? A igreja é uma grande mistura, uma mistura de raças, povos, línguas, culturas, condição social, condição de conhecimento. Tudo isso tudo isso é uma grande família, pessoas unidas pelo sangue de Jesus. Isso não pode ser estragado pela nossa arrogância. Não podemos nos colocar num pedestal acima dos outros. Paulo aqui ele fala de um relacionamento com a família de Deus, um relacionamento que tem que ser sincero, um relacionamento que tem que ser correto, regulado por aquilo que tirando aquilo que não é bom e adotando e agarrando aquilo que é correto. Tem que lutar contra coisas como o individualismo, a insensibilidade, a parcialidade. Todas essas coisas estão presentes por aí. Tem que ser dado um fim nisso. Mas quem tem o privilégio de ter sido colocado nessa família já tem tudo para caminhar nessa direção. E claro, se existem essas exortações, se existem essas advertências, essas ordens aí, é porque elas precisam ser levadas em conta. Elas não são simplesmente naturais da nossa parte, precisa haver empenho. É interessante que Paulo coloca aqui, entremeado no meio de tudo isso, o relacionamento com Deus. Pode ser que ficou um pouco imperceptível aí, mas é muito importante, a gente não pode deixar de levar em conta que o relacionamento com Deus, ele é o que vai regular tudo isso. É o que vai, eu já ouvi algumas vezes, adotei essa ideia, né, do vertical, o vertical e o horizontal. O vertical é aqui, eu com Deus. O horizontal é aqui, eu com os outros. O vertical é o que manda. É o meu relacionamento com Deus, é a minha comunhão com Ele, é o meu dia a dia com Ele, o meu envolvimento com Ele, é que vai acabar influenciando e vai determinar a forma como eu me relaciono com as pessoas. E veja, no versículo 11, Paulo fala
a que nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Porque de nada adianta você ter as melhores intenções, as melhores motivações, os melhores envolvimentos com as pessoas da igreja, os seus irmãos, sua família da fé, se não houver um serviço ao Senhor, se não estiver se prestando algo para o Senhor, se não for feito para Ele, se Jesus Cristo não estiver no centro de tudo isso, nos servindo como modelo, como inspiração, como alvo, como tudo. E é por isso que ele diz que tem que haver zelo, tem que haver algo que seja zeloso, levado a sério, sem negligência, sem preguiça, aquela coisa de que eu vou fazer, tá, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Olha, se tiver esse espírito, realmente já começa de forma muito, muito errada. Paulo está falando aqui de algo que é feito com a maior dedicação possível, com o maior capricho, com vontade de fazer bem feito, com dedicação, com fervor, com paixão. Aqui a ideia de fervor é alguém que está fervendo, alguém que está queimando para fazer algo bom. E não tem nada aqui de místico nesse queimar, né? Não precisa nenhum queimar aqui de um fogo que a pessoa tem aí visões e coisas assim, mas é algo que vem aquecendo a pessoa, dando energia, dando disposição, dando comprometimento, zelo, fervor, serviço, essas coisas elas andam junto. E veja, no versículo 12, segue-se aqui a mesma ideia de que Deus precisa necessariamente estar no centro de todos esses relacionamentos. Ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com confiança em Deus. Aquela fé que precisa estar sempre sendo aperfeiçoada. E ela é aperfeiçoada no nosso dia a dia, na nossa prática. E é por isso que eu posso me alegrar na esperança. A esperança, a gente já falou sobre ela aqui, a esperança naquilo que virá, naquilo que Deus prometeu, naquilo que eu sei que Ele me dará, aquilo que Ele garantiu, aquilo que eu tenho minha sólida certeza, a minha fé está ancorada nas suas promessas, em tudo aquilo que virá um dia, além desta vida, o futuro que se descortina por aquilo que Deus se comprometeu a fazer na minha vida. Isso deve produzir alegria. Essa alegria, certamente, ela vai ser repartida, ela vai ser compartilhada e vai gerar todo um efeito aí, né, nos relacionamentos interpessoais. Mas eu tenho que começar confiando, me alegrando nessa esperança que se baseia naquilo que Deus tem para mim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Por quê? Porque eu estou confiando. Então a tribulação, o problema de hoje, ele vai exigir paciência, ele vai exigir algo de mim, vai exigir que eu suporte tudo isso. E persevere na oração. Para quem que eu oro? Para Deus. E como que eu tenho que orar? De forma perseverante. Por quê? Porque a minha vontade de orar, o meu empenho para orar, o meu compromisso em orar, tudo isso é atacado todos os dias por questões de urgência, né? Quanta gente aí não levanta, põe o pé para fora da cama e já começa uma correria, já começa a lidar com todos os tipos de coisa, porque são urgentes, porque são necessários, porque isso e tudo serve aí de justificativa, e o dia começa sem Deus, sem oração, sem se colocar, por mais breve que seja, mas colocando-se aos pés ali de Deus. Quantas coisas nós fazemos sem consultá-lo,
sem pedir a sua orientação, sem pedir a sua ajuda. Deus quer que nós oremos e a oração tem que ser realmente perseverante. E ele termina aqui incluindo também no meio de tudo isso está no versículo 14, um relacionamento com os inimigos. Ele vai ampliar isso na passagem seguinte, então não vou me deter muito nisso aqui hoje. Mas ele diz no versículo 14, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Aqui está falando da perseguição, a perseguição basicamente por conta do testemunho, por conta de você que é justificado por Jesus Cristo, receber aí um tratamento preconceituoso, um tratamento hostil, um tratamento muitas vezes de gozação, né, no sentido de das pessoas fazerem piadinha, fazerem todo tipo de comentário, todo tipo de julgamento, porque a pessoa segue a Jesus Cristo, porque a pessoa faz parte de uma igreja, porque a pessoa dá ouvidos ao que um pastor fala. Tudo isso é misturado aí. Claro que tem muita gente aí dando motivos para que o evangelho seja envergonhado, mas aqui está falando de perseguição simplesmente porque a pessoa tem a fé em Jesus e sofre por conta disso. Lembra lá dos filhos do trovão, né? João e Tiago ali dizendo para Jesus, porque as pessoas tinham manifestado ali contrariedade em relação ao evangelho. Ó, Senhor, nós vamos orar e vamos pedir para cair fogo do céu aí. O que o senhor, né? Nós podemos fazer isso. E Jesus, claro, repreendeu. Não se trata de punir as pessoas porque elas rejeitam o evangelho, desejar o mal para elas, querer que elas caiam num buraco, querer que caia um raio na cabeça delas. O que o texto está dizendo, abençoem, orem por elas, desejem o bem delas, que Deus tenha misericórdia delas, que Deus os tire dessa situação ruim em que elas se encontram, de trevas, e procurem inclusive fazer o bem para elas. Mas como eu disse, Paulo ele vai desdobrar esse assunto e vai explicar um pouco mais na próxima passagem. O que nós temos que fazer, segundo a gente viu aqui, é muito simples. É desenvolver, muito simples que eu quero dizer, está bem explicado, não é que seja tão fácil assim. É desenvolver esse amor bíblico, esse amor que consta das Escrituras, esse amor que não é natural nosso, com os nossos irmãos em Cristo. Desenvolvendo claramente, em primeiro lugar, o relacionamento com Deus, um relacionamento que necessariamente ele tem que ser marcado por um serviço comprometido, um serviço de excelência, um serviço fervoroso, com dedicação, com entusiasmo, e assim nós podemos também contagiar os nossos relacionamentos dentro da família de Deus. E evidentemente procurando ter um relacionamento correto, até mesmo com os inimigos do Evangelho, aqueles que nos perseguem por causa disso, e procurando desejar o bem para eles. Como eu disse, na próxima semana esse assunto é o assunto que vai ser estendido, porque, claro, os que são justificados, os cristãos, falando aqui do cristão genuíno, aquele que é justificado por Jesus Cristo, ele vai se deparar com pessoas que são inimigas do Evangelho, são inimigos de Deus. E eles procuram atacar de diversas maneiras, e Paulo dá algumas recomendações a mais, e a gente vai ver isso na próxima passagem, e são questões bastante desafiadoras, porque nos levam a ter que não só engolir o sapo, como a gente costuma dizer na linguagem popular, mas ir além disso, o que é bastante difícil para o ser humano. Bom, que a passagem de hoje faça sentido aí para você, você tenha condições de absorvê-la, assimilá-la e colocá-la em prática na sua vida, se você é alguém justificado por Jesus Cristo. Se você não é, bem, vejam que você está perdendo uma vida com algo que vem de Deus, com parâmetros que vêm dele, que não são apenas criados pelos homens, e que vale a pena. Só quem está dentro é que pode
pode testemunhar disso. E eu sou testemunha de ter sido e continuar sendo objeto desse amor que eu vejo dos irmãos em Cristo para comigo. Tenho sido abençoado dentro dessa família que Deus me deu. Então, que todos possam desfrutar disso. Tenha, então, uma boa semana e que Deus te abençoe.